Mishikatsu Tsujikuni, ou mais conhecido como Kokushibo, a Lua Superior 1, o caçador que abdicou de tudo para se tornar mais forte. Vem comigo que eu vou te contar mais sobre a história desse personagem tão marcante na obra de Demon Slayer. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu tô voltando com ele agora e gostaria muito que eu pudesse contar com o seu apoio. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Tudo começa quando dois gêmeos nascem, Mishikatsu e Yorichi. Naquela época o nascimento de gêmeos era considerado algo ruim, devido a conflitos entre a sucessão, e o mais peculiar é que um dos bebês nasceu com uma marca no rosto. Esse era Yorichi e no mesmo momento foi ordenado que ele fosse morto. Porém sua mãe não aceitou isso e exigiu que a criança fosse mantida viva, enquanto Mishikatsu era treinado para se tornar o sucessor na linhagem da família. E Yorichi ia virar um padre do templo quando completasse 10 anos. Mishikatsu seguia em seus treinamentos, porém algo o incomodava em relação a Yorichi. Ele reparava que ele nunca falava, nunca sorria e que sempre ficava abraçado do lado esquerdo da sua mãe. Essa última chamando muita atenção de Mishikatsu, já que ele considerava isso infantil e digno de pena. Quando seu pai não estava prestando atenção, Mishikatsu ia até o quarto de Yorichi. Em um certo ocorrido ele entrega uma flauta para ele. Ele pega a flauta e fica com ela, mas não fala nada e fica com uma expressão vazia na cara. Durante um de seus treinamentos, ele repara que Yorichi está parado na sua frente, o observando, até que ele solta a frase: "Irmão, o seu sonho é se tornar o samurai mais forte da nação." E Yorichi começa a falar que assim como seu irmão ele também queria se tornar um samurai. E isso faz ele sorrir pela primeira vez. Então incrédulo Mishikatsu até engasga e deixa sua espada cair, pois não aceitava isso, já que ele deveria se tornar um padre. E alguém que ficava agarrado à sua mãe o tempo todo não poderia virar samurai. Mishikatsu se pôs a continuar treinando como sempre fazia, até que certo dia, Yorichi pede para participar do treino. Então o vassalo entrega uma espada de madeira para ele e pede para que ele tente atacar ele. O que provavelmente ele não esperava é que Yorichi num piscar de olhos acertasse inúmeras partes do seu corpo, não só o derrubando, mas como fazendo ele desmaiar. Esse acontecimento faz com que Yorichi nunca mais fale que quer ser um samurai, já que ele não queria machucar as pessoas. Nisso Mishikatsu, espantado com aquilo, insiste em perguntar a Yorichi como ele havia derrubado o vassalo, já que mesmo ele nunca havia acertado um golpe nele. Yorichi fala que o pulmão dele havia expandido quando ele ia atacar, então ele só prestou atenção na contração muscular e circulação sanguínea para saber onde e quando ele ia atacar. Logo Mishikatsu nota que o Yorichi conseguia ver através do corpo das pessoas e enxergar os seus órgãos, músculos e vasos sanguíneos. Então começa a nascer uma crescente inveja de Mishikatsu em relação a Yorichi, pois comparado a ele seu ritmo de evolução era comparável a uma tartaruga. Mesmo com ele treinando intensamente, já Yorichi não demonstrava interesse em ser um samurai, e apenas queria brincar como uma criança. Com o vassalo acordado, ele fala tudo o que aconteceu pro pai dos garotos. Como era de se esperar, os papéis são trocados. Yorichi ia virar o líder da família enquanto Mishikatsu ia se tornar o padre do templo. Yorichi vem ao quarto de Mishikatsu e avisa que sua mãe havia morrido e que ele pretendia ir embora, já que ele logo entendeu que ele seria o próximo chefe da família e ele não desejava aquilo. Ele fala que ele vai levar a flauta que o irmão dele havia dado para ele, como sinal de que mesmo distantes eles ainda estariam interligados de alguma maneira. Mishikatsu acaba por ler o diário de sua mãe, e percebe que Yorichi já sabia da doença dela e que na verdade quando ele ficava apoiado do lado esquerdo, não era porque ele era alguém indefeso que precisava da mãe, e sim alguém que já sabia da situação dela e que estava na verdade ajudando ela a caminhar. Mishikatsu sente uma inveja tão grande que chegava a arder em seu corpo. Prosseguindo na história, 10 anos se passam e Mishikatsu decide viver uma vida normal com sua esposa e filhos. Seus dias eram pacíficos e calmos, isso até o seu acampamento ser atacado por um Oni. E Mishikatsu aparentemente encontrava dificuldades para eliminar esse demônio, até que Yorichi aparece e elimina ele. E Mishikatsu inclusive menciona que as habilidades de Yorichi estavam muito aprimoradas, a ponto de ser incomparável à sua versão criança. E então, após ver Yorichi, a inveja que Mishikatsu sentia sobre ele volta a arder em seu peito. Yorichi começou a treinar os caçadores de demônios, criando derivações de respiração com a base na sua própria respiração, a do sol. E junto a isso muitos caçadores também começaram a despertar a marca do caçador, e Mishikatsu se uniu a eles junto a Yorichi, abandonando assim sua esposa e filhos. Treinando muito, Mishikatsu tenta aprender a respiração do sol, porém não consegue, criando uma respiração derivada dela chamada respiração da lua. Mishikatsu percebe que muitas pessoas começam a morrer devido ao uso da marca, e logo também chegaria sua hora.
Porém, ele não podia morrer sem alcançar seu objetivo, já que ele não tinha mais tempo para treinar. Isso até uma noite em um telhado ele recebe uma proposta de um homem. Seu nome era Muzan. Só de olhar para ele já se notava que ele era um Oni. Ele oferece a oportunidade de se tornar um demônio, já que assim Michikatsui poderia treinar para sempre, se livrando das amarras que impediam ele de realizar seu objetivo. Sem pensar duas vezes ele aceita. Muito tempo após isso, em um campo à noite ele encontra novamente Yoriti velho e ainda vivo. Ele não acredita no que vê, já que devido ao uso da marca ele já deveria ter morrido. E Yoriti, vendo que seu irmão virou um demônio, ele diz que sente muito, e Michikatsui prossegue pensando consigo mesmo que não sentia raiva ou algum sentimento parecido, e fala que algo tocou nele, como nunca antes. Porém, esse sentimento foi logo cortado com um ataque feito por Yoriti, que o atacou sem nem mesmo ele ver. Ao ver a situação que se encontra, começa a se encher de raiva e desejo de matar seu irmão. Porém, o medo de ser decapitado fala mais alto a ponto dele não conseguir se mexer, mas o próximo golpe nunca veio, já que naquele momento Yoriti havia morrido. Michikatsui, em um ataque de raiva, divide ao meio o corpo de Yoriti, e ao fazer isso ele corta a flauta que havia dado a ele há muito tempo atrás. Ao ver isso, mesmo com toda a raiva, lágrimas escorreram de seus olhos. Ele continua por declarar seu ódio e raiva para aquele que era seu irmão. E logicamente, seguindo a história, anos depois Michikatsui acaba por ser morto pela organização de caçadores. E nos seus últimos momentos de vida, ele mostra um lado ao qual nunca ninguém viu e que ele reprimiu até o seu leito de morte, mostrando que ele esqueceu o rosto de quase todos ao qual ele se importou. Com exceção de Yoriti, ele reflete e questiona suas próprias ações, dizendo que ele havia cortado seu irmão, abandonou seu caminho samurai e largou sua família. Tudo para no final não ter nada, e sentir um grande vazio no peito. Ele percebe que o que mais diferenciava ele de Yoriti é que os dois não enxergavam o mundo da mesma maneira. Enquanto Yoriti acreditava que o poder que ele tinha devia ser usado para proteger os fracos e eliminar aqueles que querem fazer mal a eles, Michikatsui apenas queria poder para ser o mais forte, sem causa ou razão nenhuma, sendo dito pelo próprio como uma vida desperdiçada, ao qual ele nem deveria ter nascido. Valeu por ter assistido. Se quiserem saber mais sobre Michikatsui e como ele se conecta a outros acontecimentos muito importantes da história, comente aí que eu estarei lendo. Obrigado de coração e até a próxima.